Salmo de Davi, inspirado por Deus, Salmo 51. Amém? Todos acharam? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o ísope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Número 12, para encerrar. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Amém, Jesus. Vamos orar, irmãos. Deus amado, Deus soberano, Senhor, estamos aqui na tua casa, Pai, viemos para te adorar. Viemos, ó Pai, para ouvir a tua voz e já podemos sentir a tua presença através dos teus louvores, ó Pai. Pai, queremos ouvir a tua voz através dessa palavra, Senhor. Usa-me como uma ferramenta para que teu povo não saia daqui, Senhor, da mesma forma que entrou. Ó Jesus, abençoa a nossa vida. Ilumine, Pai, o nosso caminho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome teu assento, irmãos. Primeiramente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer aos irmãos que estou muito feliz, irmãos, de estar aqui essa noite. Muito feliz. Basicamente por dois motivos. Um, porque essa igreja, sabemos que busca a palavra, é uma igreja que ensina, é uma igreja que grandes pessoas aqui buscam bastante, estudam. E nesta noite Deus preparou esse momento para que eu estivesse aqui. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor também pela confiança. E estou muito feliz, irmãos, porque alguns anos atrás eu entrei nessa igreja desacreditado, cabeça baixa, tomando remédio para depressão. E foi aqui nessa igreja, irmãos, e eu me emociono com isso, porque foi aqui que eu fui abraçado por essa igreja. E quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas, não falo de templo, não falo de placa, falo de pessoas. E eu agradeço aos irmãos pelo carinho, quem me conhece sabe da minha história. E foi aqui, irmãos, nessa igreja que pela primeira vez eu senti a presença de Deus na minha vida. Foi aqui que pela primeira vez eu ouvi a voz do Senhor.
Foi aqui, irmãos, que Deus me plantou. Foi aqui, irmãos, que derramei as primeiras lágrimas para Jesus. Foi nessa igreja aqui. E foi aqui, irmãos, que Deus me fez algumas promessas. E todas as promessas que Ele me fez, Ele já cumpriu. Eu não preciso de mais nada vindo de Deus. Só quero adorar Ele. E nós lemos o Salmo 51, salmo escrito por Davi, inspirado por Deus. No cabeçalho do Salmo 51 diz assim: ao regente, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele, depois do adultério com Batseba. E aí Davi escreve esse Salmo 51, esse salmo maravilhoso, na qual nós lemos uma parte. Salmo 51 é o salmo que Davi se rasga. É um salmo que Davi se entrega. É um salmo que é uma oração. Salmo 51 é uma oração que Davi faz. E essa é uma das principais qualidades de Davi. E é usando esse personagem chamado Davi, homem conforme o coração de Deus, homem conforme a vontade de Deus, que nós vamos tirar algumas lições, irmãos, para a nossa vida. Você não precisa abrir a sua Bíblia para nós ganhar tempo, mas está lá em 2 Samuel, capítulo 12. Mas que nós possamos entender o capítulo 12, eu queria falar rapidamente um pouquinho a respeito do capítulo 11 de 2 Samuel. Diz a Bíblia que Davi estava na sacada do seu castelo e avistou Batseba a se banhar. E desceu o desejo ao coração dele. Então Davi manda que a trouxesse até ele e adultera com ela. A partir daí, irmãos, desencadeia algo extraordinário, algo que nós devemos evitar, devemos nos afastar. É o pecado seguido das consequências do pecado. Davi adultera com Batseba. Pior que isso, ele tenta encobrir o seu pecado. Primeiro ele manda chamar Urias, que é o esposo de Batseba, a fim de que Urias dormisse com ela para encobrir, porque ela comunicou a ele que ela estava grávida. Mas Urias, fiel ao rei, fiel aos seus companheiros de batalha, não desceu para casa, dormiu na porta do castelo. Davi novamente tenta encobrir o seu pecado. Pela segunda vez ele embriaga Urias. E mais uma vez Urias dorme na porta do castelo. E pela terceira vez, num ato de desespero, Davi ele escreve uma carta e manda que Urias leve essa carta ao comandante do exército. A carta, na verdade, é uma sentença de morte, e pedia para que o comandante do exército colocasse ele, Guilherme, na frente, na infantaria, aonde certamente ele morreria. E assim foi feito. E assim morreu Urias. E aí no capítulo 12 de 2 Samuel, o Senhor enviou o profeta Natã. Ao chegar ele, disse: Davi, 2 homens vivem numa cidade, um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e muitos bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus próprios bois
para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou ao visitante a cordeirinha que pertencia ao homem pobre. Essa foi a história que o profeta Natan conta para Davi. E aqui, irmãos, nós já vamos extrair uma lição para a nossa vida, porque Davi diz assim, imediatamente Davi diz assim, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 ovelhas, agiu sem misericórdia. Então, quando o profeta Natan fala essa história para Davi, Davi não sabia que ele estava fazendo uma... Na verdade, Davi não sabia que essa história era dele. E Davi se enche de ira. E aqui nós já vamos extrair uma lição, irmãos. Quantas vezes nós julgamos apenas por ouvir falar? Não ouvimos o outro lado e mesmo que ouvíssemos, não teríamos o direito de julgar. Foi o que o Davi fez aqui, ó. Ele como rei, ele como homem, imediatamente ele julgou. Eu juro pelo nome do Senhor que esse homem merece a morte. Estava falando dele mesmo. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, para falar um pouquinho a respeito do pecado. Outro dia eu recebi numa rede social algo que eu fiquei meditando e eu achei extraordinário, e eu queria compartilhar com os irmãos. Fala sobre o pecado, e se nós analisarmos as coisas que vêm de Deus para a nossa vida, ela vem de graça. Por exemplo, Deus te liberta de graça, Deus te tranquiliza de graça, Deus te perdoa de graça, Deus te livra. Deus te dá salvação, Deus te dá a paz, Deus te dá a presença do Espírito Santo, totalmente de graça. E do outro lado temos o pecado, e o pecado nós pagamos para estar nele. Nós pagamos pela prostituição, nós pagamos pelo adultério, pagamos pela pornografia, essa pornografia que vem no seu celular, você paga por isso. Pagamos pela droga, pagamos pelo álcool. E aí eu pergunto para você, miseráveis somos? Se temos as coisas boas de Deus na nossa vida, totalmente gratuitas, e preferimos estar no pecado e pagar por ele. Eu quando li isso, achei importante compartilhar com os irmãos. Chega a ser irracional, mas é o que acontece, irmãos. Nós deixamos a presença de Deus para viver no pecado. Nós deixamos de estar com Deus para estar no pecado. Pagamos por tanta coisa nessa vida, por que não pagamos o preço para termos uma comunhão íntima com Deus? E aí o apóstolo Paulo ele vai dar uma explicação a respeito disso. Está lá em Romanos 7, 18 e 19, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aí no versículo 19 ele diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Paulo está dizendo assim: eu sei que em mim, que na minha carne não existe bem algum, não habita, porque eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Paulo nos dá uma lição aqui. E eu queria refletir com você nessa noite, pensarmos junto a respeito dessas consequências do pecado. Porque Davi pecou, mas Davi teve muitas consequências, em seguida a gente vai analisar aqui. Em 2 Samuel, capítulo 12, 7, então Natan vai dizer assim: você é esse homem, Davi. E continuou: assim
diz o Senhor para Davi. E aí vem a cobrança da parte de Deus. Eu ungi rei de Israel, eu livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria te dado muito mais. Olha só o que Deus fala para Davi. Davi, eu te dei tudo, eu te dei o castelo, eu te dei Israel, eu te dei Judá, eu te dei as mulheres, eu te dei tudo. Mas se não fosse suficiente, Davi, eu teria te dado muito mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Ó, irmãos, a consequência do pecado. E quando fala de espada, fala de sangue. O sangue nunca vai sair da tua família, nunca. Consequências do pecado. Mas não acabou, no versículo 11 ele diz assim: assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei aos outros, e ela se deitará com eles em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de toda Israel em plena luz do dia. Olha só o que Deus está falando para ele. Ó Davi, você adulterou, você me traiu, teu Deus. Mas se fizesse as escondidas, quem sabe achando que eu não pudesse estar te enxergando. Mas diferente de ti, Davi, eu vou fazer as claras. As tuas mulheres se deitarão com outros homens em plena luz do dia, para que todo Israel possa ver. Consequências do pecado, irmãos. Versículo 13, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Arrependimento. Aqui, como diríamos hoje, caiu a ficha dele. Após ele ter ouvido isso tudo, Davi se arrepende, e isso é uma qualidade extraordinária de Davi. Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou os teus pecados, você não morrerá. O Senhor perdoou os teus pecados, você não morrerá. Versículo de número 14, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Consequências do pecado. Entretanto, uma vez que você insultou o nome do Senhor, o menino morrerá, filho que ele teve com Batseba. Amém, igreja? Está entendendo até aqui? Mas o versículo 9 do Salmo 51 diz assim: Senhor, inclina a tua face dos meus pecados, olha para o outro lado quando eu pecar, mas apaga todas as minhas iniquidades, todas as iniquidades. Nós falamos um pouquinho de pecado, eu quero falar um pouquinho agora sobre a iniquidade. O significado, irmãos, da palavra pecado, o original da palavra pecado, quer dizer errar o caminho, errar o alvo. Pecado significa errar o alvo, errar o caminho, errar Jesus. E a palavra iniquidade significa estar confortável no pecado. E aqui nessa parte eu queria que você redobrasse a atenção, porque isso aqui é muito importante. Porque quando nós pecamos, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa. A consequência Deus sabe. Pecamos, nos arrependemos, pedimos perdão,
e Deus nos perdoa. Isso é fato. Agora, a iniquidade é um pouco diferente. Iniquidade é ter o pecado como um amigo íntimo. Iniquidade é ter um pecado como um companheiro, é acariciar o pecado, é trazer o pecado para perto de você, é conviver com ele. Em outras palavras, você pegar o pecado, trazer para junto de você, acariciar ele, dizer: você é meu amigo. Sabe aquele cachorrinho que onde o dono vai, ele vai atrás balançando o rabinho? Iniquidade é isso aí. Você não consegue libertar a liberdade. Porque o problema não está apenas na prática do pecado. O problema é achar que é normal, e aí você não pedir perdão. E eu separei aqui, irmãos, 2 exemplos de iniquidade, para a gente memorizar bem o que significa. Primeiro exemplo, eu queria que você meditasse junto comigo. Vender ou comprar CD pirata. Será que é pecado? Vender ou comprar CD pirata. Outro dia eu ouvi aqui numa pregação, não lembro quem falou, mas eu guardei para mim. E dizia que se você tiver alguma dúvida a respeito do seu pecado, você faça a seguinte pergunta: Jesus faria? Se a resposta for sim, Jesus faria, então não é pecado. Se a resposta for não, ou talvez, certamente é pecado. Então vamos lá, Jesus compraria um CD pirata? Jesus venderia um CD pirata? Óbvio que não, né, irmãos? Claro que é pecado. Você imagina um artista, ele dedica uma carreira, o Léo não está aqui, mas ele sabe disso, ele dedica uma carreira, horas e horas de estudo, gravação, dinheiro investido. Aí eu vou lá, pego o CD do Léo, eu vou lá, tiro uma cópia, vendo por 10 pila. Pecado, irmão. Mas quando é que ele vira iniquidade? Quando nós achamos que isso é normal. Que eu lembro que eu cuidava da portaria da igreja, irmãos, isso aí me machucava muito. Porque a igreja ofertava o pregador. E o pregador trazia uma caixinha de CD embaixo do braço e praticamente nos obrigava a comprar. E eu lembro uma vez que eu levei um CD embora, era de um desenho animado, não tinha nem voz. Era a cópia da cópia, não sei quantas cópias. Dentro das nossas igrejas, irmãos, daí é uma iniquidade. Porque é um pecado que você acha que não é, se tornou normal na nossa vida. E é isso, irmãos, é aqui que nós temos que focar nossa atenção. Porque o perdão você vai pedir quando você pecar. Agora a iniquidade não, por isso que Davi diz assim: Senhor, não olhe para os meus pecados, mas a minha iniquidade você apaga, porque ele também não sabia quais são. Nós não sabemos, nós temos que pedir a direção de Deus, para que Deus nos revele. Outro exemplo, pornografia. Isso aqui é mais complicado. Principalmente essa que vem no seu celular aí. Eu trouxe o meu aqui para demonstrar. Eu vou usar a minha pessoa para não atingir ninguém. Imagina que eu recebo aqui um vídeo pornográfico e eu imediatamente deleto, porque eu sou cristão, peço perdão para Deus. Mas eu não deletei a pessoa que mandou para mim. Aí no outro dia, Roseli vai mandar outro vídeo e eu vou assistir um pedacinho. E no outro dia, Marquinhos, eu vou assistir outro vídeo pornográfico. E aquilo vai entrando no nosso subconsciente, irmãos, e vai se tornando algo natural, algo normal. Porque lá na escola, todo mundo assiste. Porque lá no trabalho, todo mundo vê. Então não é pecado. Irmãos, o que é pecado vai sempre ser pecado. O que é errado para Deus vai sempre ser errado. E é isso que a mídia hoje, ela tenta nos colocar na nossa cabeça. Por isso que a gente não pode concordar com tudo que a gente ouve. Porque para eles é normal um casal de homens viver junto, um casal de mulher viver junto. Mas nós, irmãos, nós temos que saber distinguir o que é certo, o que é errado. Nós temos que saber distinguir que
Isso não é para nós. O que o mundo prega aí fora não é para nós. Não caia nessa cilada, irmãos, de achar que é normal. Eu sou pai, eu tenho direito. Tempo atrás a gente pegou a Ana Clara com 9 anos, acessando um site impróprio. Mas serviu de lição para nós. Ficamos mais focados. Agora, quando eu passo assim, que ela está olhando, não, o que estás olhando aí? Não, pai, um bonequinho, deixa eu ver. Tá. Não é feio fazer isso, irmãos. Feio é você chegar numa situação que você não consegue mais controlar seu filho. Não é feio você entrar no quarto do seu filho sem bater. Quem falou que isso aí é feio? Não é feio você pegar o contato dos seus filhos, deixa eu ver com quem que está se relacionando. Será que é feio? Isso é o que o mundo está pregando para nós hoje, irmãos. É isso que eles querem acabar com as famílias. Em Mateus 24:12, ele vai dizer assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão, que é o que está acontecendo hoje. Nas redes sociais a gente vê verdadeiros duelos por causa de partido político, por causa de que eu acho que é certo e tu estás errado. Por nada as pessoas estão se gladiando, estão se matando, por falta de amor. Por se multiplicar a iniquidade, o amor está esfriando. Nós vimos que Davi, ele pecou, Davi cometeu alguns erros gravíssimos. Mas eu quero fazer um questionamento, você não precisa me responder, só quero que você analise junto comigo. O que você faria no lugar de Davi? O que você faria se Deus, por causa do seu pecado, tirasse o seu filho? Foi essa a sentença final que nós lemos ali. O que você faria? Eu fiquei pensando, o que eu faria? Sairia da igreja? Talvez. Murmuraria? Provavelmente. Diria que Deus não é justo, diria que o pastor não nos ensinou direito. Mas o que fez Davi? O que fez o homem conforme o coração de Deus, irmãos? O que será que Davi fez depois de ouvir tudo isso? Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles. Versículo 20. Então Davi levantou-se do chão. Olha só onde é que ele estava. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Esse era Davi. Vou ler de novo para você. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou-se de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Esse era o homem conforme o coração de Deus. Será que nós faríamos isso, irmãos? Versículo 21, seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? As pessoas não entendem, irmãos. As pessoas aí fora não entendem. Ela não entende por que você vem no culto no domingo de manhã, sai da sua casa, deixa de estar na cama e vem para a casa do Senhor. Elas não entendem. Está aqui, ó. Versículo 21, seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e chorastes, mas agora que a criança morreu, te levantas e come. Eles não entendiam. Eles não entendiam porque que Davi tomava essas atitudes. E versículo 22, ele vai dizer assim, ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. E eu pensava, quem sabe? Outra lição para nós aqui. A esperança que Davi tinha, ele não perdia as esperanças.
Deus tinha dado a sentença que o filho dele ia morrer, e ele prostrado no chão, jejuando e orando a Deus. Quem sabe Deus tem misericórdia de mim e deixa a criança viver. É só o que ele diz: quem sabe Deus tem misericórdia de mim, não da criança. A criança Deus ia recolher, ia para o céu, mas ele não, ele ia ter que conviver o resto da vida dele com aquela culpa. Quem sabe Deus tem misericórdia de mim e deixa a criança viver. Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver, mas agora que ele morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. E aí Davi escreve, depois disso tudo, o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre está diante de ti, de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer sabedoria. Purifica-me com ísope, e ficarei mais puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito reto. Versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Essa oração que Davi faz. E essa lição que eu quero deixar, irmãos, não de Davi pecador. Quero deixar a lição de Davi que se prostra, que pede perdão. Davi que assume os seus erros, que se rasga na presença do Senhor. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Irmãos, eu queria finalizar com eu ouvi uma história essa semana e achei interessante compartilhar com os irmãos. Existe no Alasca uns caçadores de lobos. E eles têm uma técnica para matar lobos, no mínimo curiosa. Eles fazem um picolé de sorvete, um picolé de sangue. E dentro desse picolé eles inserem uma navalha bem afiada. E aí o lobo fareja, esse sangue muito longe, ele fareja. E o lobo vem e começa a lamber esse picolé. E quanto mais ele lambe o picolé, mais ele sente o gosto do sangue. E ele vai lambendo e vai lambendo. Quando o picolé acaba, a língua dele está tão congelada que ele não percebe. Ele continua lambendo, só que aí ele lambe a navalha. E a navalha ele vai lambendo a navalha e vai se cortando. E aí ele vai se alimentando com o seu próprio sangue. Ele vai bebendo e vai morrendo, bebendo o seu próprio sangue. No outro dia, o único trabalho que o caçador tem é ir lá e recolher a carcaça. E assim, irmãos, é o pecado na nossa vida. Nós vamos nos alimentando, e vamos nos alimentando, e vamos nos alimentando a ponto de que ele nos mata. Nós morremos de tanto nos alimentar do pecado. Amém, irmãos? Muito obrigado e que Deus os abençoe.